aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Como prometido, eu vou mostrar pra vocês como eu uso bíblias de estudo e espero que você faça bom proveito da sua. E claro, que você tenha a nova bíblia de estudo da Thomas Nelson Brasil, porque atualmente é a melhor do mercado nacional. Uma das melhores, tá? Tem muitas outras bíblias boas também no mercado. Sempre falei pra vocês da NVT aqui e não volta atrás, continua sendo uma boa bíblia de estudo da NVT, até porque muita gente que trabalhou na Bíblia de Estudo da NVT trabalha também na Bíblia de Estudo Thomas Nelson. A Bíblia de Estudo NAA também tem colaborações muito legais. A Bíblia de Estudo NVI, a NVI é das antigas e continua sendo uma Bíblia de Estudo muito legal. Gente, existem várias outras bíblias de estudo, eu não conheço todas elas, então eu não posso ficar dizendo pra vocês, então não adianta você perguntar assim no comentário, Bibo, e a bíblia de estudo e tal? Por exemplo, eu sei que a bíblia de estudo de aplicação pessoal é boa para adolescentes, já ouvi comentários assim dessa ordem, mas é isso, né? As que eu já usei ao longo do meu ministério foram NVI, Shed, né? A Shed eu usei no tempo que era a Bíblia de Estudo Vida Nova, também tem coisas boas. Por um tempo usei a Genebra e depois fiquei mais nessas mesmo. NVI, NA e agora a da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que é a que eu mais uso e é a que eu tenho usado ultimamente. Então vou dizer para você como você extrair o melhor da Bíblia de Estudo Thomas Nelson Brasil, que é a que eu vou usar aqui neste exemplo. Beleza? Roda a vinheta, fica comigo. Primeiramente, antes de você começar a utilizar uma bíblia de estudo, é importante você ter uma meta, é importante você ter um objetivo, porque uma bíblia de estudo ela possui muitos recursos, uma boa bíblia de estudo possui muitos recursos, então se você vai meio assim, vou aqui usar, porque infelizmente tem muito crente que usa a bíblia assim, eu vou ler aqui, então ele abre lá, 1 João. Atos 18, sabe? O que é muito ruim, a gente primeiro precisa entender que a Bíblia é uma coleção de livros que dialogam, é uma coleção de livros que conta uma única história, por assim dizer, a história da salvação, de como Deus se relaciona com a sua criação. Então tem toda uma história aqui, que vai de Gênesis a Apocalipse. Os cristãos precisam entender isso com muita urgência, que a Bíblia ela não é um manual, a Bíblia é um manual do crente, eu entendo o que a pessoa quer dizer, ela é um manual em certo aspecto, mas a pessoa acha que assim, cara, tô com esse problema aqui, vou ver o que a Bíblia fala. Isso às vezes é uma atitude um pouco perigosa, porque eu vou para a Bíblia direcionado por um tema, e às vezes eu posso não entender a mensagem do todo. Por exemplo, a galera, né, você pega os teólogos coaches agora, esses dias eu tava ouvindo um deles aí, e é uma coisa recente, né? Não é uma coisa velha, é até uma palavra recente dele. Ele falando que ficou rico usando a Bíblia, né? Então assim, cara, ele tá pegando um olhar enviesado das escrituras, tirando textos dos contextos, porque para você ficar rico usando a Bíblia, é só tirando o texto do contexto, tá? E enganando as pessoas. Então o que acontece? Eu quero que você tenha em mente que você precisa ter um propósito ao ler as escrituras, sabe? E esse propósito, ele precisa ter em mente, claro, né? Eu quero alimentar minha alma, a Bíblia é a palavra de Deus e a gente precisa. E a gente muitas vezes acha, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora aqui, porque as pessoas podem entender mal. Mas muita gente acha, eu tenho essa sensação e eu posso estar errado, que eu vou chegar ali na Bíblia, então eu vou ler uma passagem e aquilo vai fazer algo em mim, assim. E não é assim que funciona na maioria das vezes. Pode acontecer de nós termos aquela experiência de um momento da nossa vida, nos aproximarmos do texto e aquele texto falar com a gente e tal, mas isso são casos extraordinários. Porque o normal é nós entendermos a Bíblia como um livro e nós então olharmos para este livro que tem uma história para nos contar e ele, ao contar essa história, ele nos diz como nos envolver com essa história, ou melhor, como nós fomos envolvidos com essa história. Então é importante, tá? É importante se aproximar da Bíblia com intencionalidade e saber que eu tô ali, eu vou ler uma história, tá? Eu vou ler uma grande história com várias subdivisões, com várias camadas, e por isso que bíblias de estudo nos ajudam. É aquilo que eu já falei em vários outros vídeos e a galera fica meio, o Espírito Santo ficou triste com a tua fala agora. E qual é a minha fala que o pessoal diz que o Espírito Santo ficou triste? Que a gente não pode ler a Bíblia desacompanhado. Nós precisamos de uma igreja local para nos ajudar a ler a Bíblia. Nós precisamos de teólogos, teólogas, mestres que Deus dá
a igreja para nos guiar. É claro que o Espírito Santo é o nosso professor, ele é o nosso guia, mas ele vai usar a história da igreja para nos ajudar, né? Homens e mulheres que ele foi aí inspirando, por assim dizer, ao longo da história. Então eu preciso de bons. E mostrando aqui a Bíblia um pouquinho por dentro, você vai entender um pouquinho. Agora, vamos lá para a Bíblia então, de estudo, Thomas Nelson Brasil. Tá? Tô com ela aberta aqui e olha só. Por onde você deve começar a estudar a Bíblia? Você deve começar a estudar a Bíblia pelo Novo Testamento. Volta aqui para mim, Rafa. Concordo com o meu amigo Marcos Botelho, que diz que o cristão deve começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, porque é o testamento que diz respeito a nós. Depois vai para o Antigo para entender várias coisas que viu no Novo, mas é importante nós começarmos pelo Novo Testamento, tá bom? Porque nós somos cristãos e o Novo Testamento é para os cristãos. Nós acreditamos no Novo Testamento. Então, vamos começar pelo Novo Testamento. Concordo muito com o Marcos Botelho nesse sentido. Então, galera, se você pega aqui a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, olha só. Acabou Malaquias, já vem aqui essa página de Malaquias a Cristo, né? Você já tem essa observação aqui. E é legal que já começa com uma tabela aqui que vai te ajudar a se localizar geograficamente, historicamente e cronologicamente. Então é de Malaquias a Cristo. Tem os períodos aqui, toda essa revolução que acontece no período intertestamentário ali. Isso aqui vai te ajudar a dar um panorama e a localizar a história de Cristo. Um erro muito grave que muitas pessoas cometem ao ler a Bíblia é não localizar os acontecimentos. Então começa a usar a passagem do Antigo Testamento como se valesse para nós hoje e não tem esse cuidado. Por isso comece com o Novo Testamento e se localize no período histórico em que a coisa está acontecendo. Isso te ajuda a interpretar. Ó, aí aqui você vai ter uma explicação, tá? A época entre os testamentos, aquilo que é chamado de período interbíblico, período intertestamentário. Então, geralmente boas Bíblias de estudo vão ter essa passagem entre os testamentos e esse estudo aqui apresentando o período intertestamentário, o período interbíblico, beleza? Então a Thomas Nelson aqui dá uma série, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson dá uma série de observações. Olha aqui para mim, é importante saber essas coisas antes de ler os evangelhos. Sim, você comprou uma Bíblia de estudo para você aprender mais sobre o universo da palavra de Deus e esses conteúdos aqui, tá? Ó, inclusive, olha essa imagem aqui que legal. Judas Macabeu perseguindo Timóteo, né? Tem toda a treta que acontece aqui, é muito legal. Ó, tem uma introdução bem completa aqui, você vai ver toda a questão dos sacerdotes, os reis, tá? Os líderes judaicos, os reis, cara, tem, né, reis Seleucidas e reis Ptolomaicos. Você vai entender todas essas nomenclaturas aqui, tá? É uma leitura simples, dá para você aprender. Então, ó, tem várias páginas mostrando essa transição, tá? Isso aqui é muito legal. Desenvolvimentos culturais e religiosos. Muito importante isso daqui, tá? Muito importante isso daqui. Fariseus, zelotes e por aí vai, tá? Então, olha, tem uma série de questões aqui, tá? Para você entender o período de Jesus. Depois um pouco mais de cronologia. E aí vem o Novo Testamento propriamente dito. Galera, percebe que ainda não vai chegar o texto bíblico. Vem o quê? Uma introdução ao Novo Testamento. Olha a complexidade do texto bíblico. Quantas coisas para nós aprendermos antes de chegarmos ao texto. Por isso que uma Bíblia de estudo vai te ajudar. E olha, quem escreve essa introdução aqui, volta para a tela Bíblia, Rafa, é o Douglas Moo. Tá? Então ele vai te dando aqui toda uma introdução a esses escritos do Novo Testamento, tá? O contorno de 2 testamentos da Bíblia e tal, ele vai te dar uma introdução aos evangelhos, a Atos, uma ideia de gêneros literários também, né? Esse tipo de texto é o quê? Tá? Então ele vai te dar um panorama, assim, um overview muito interessante. Depois, ó, lendo o Novo Testamento, tá? Como que a gente deve ler, ele vai te dar aqui, inclusive, olha só que legal. Peça a Deus que o ajude a entender, procure por conexões com o AT, coisa que uma Bíblia de estudo vai te ajudar bastante, tá? Reconheça as diferentes formas de comunicação. Tudo isso, gente, você faz estudando, tá bom? Você faz estudando. Então tem uma série de recursos, tá? Tendo uma introdução ao Novo Testamento, tem uma introdução só aos evangelhos e a Atos, escrito por D.A. Carson, como você pode ver aqui, um dos maiores eruditos vivos que nós temos. Então, olha só, gente, quanta informação, quanta riqueza. Então, comece por aqui. Gente, é para você estudar, tá bom? É para você estudar, então, sim, tem que sentar a bunda na cadeira e ler,
tá? E lê com calma, não entendeu? Larga o celular e lê de novo. Não entendeu? Vai ouvir episódios da série Aliança, beleza? Não entendeu ainda? Vem estudar comigo na EBT e por aí vai. Ó, aí tem uma introdução geral aos Evangelhos e Atos, vem uma introdução própria a Mateus. Bibo, dá pra eu pular essa parte? Eu me cansei, cara, só de te ouvir. Bem, se você se cansou, não deveria se cansar, porque é importante. Mas se você tá começando agora, tipo assim, cara, eu tô começando agora nesse universo, mano, tu já tá me entupindo de coisa, então calma. Pera, vem direto para a introdução do evangelho que você vai ler. Pula toda essa parte introdutória, então, dos evangelhos, o período intertestamentário, e vem direto para a introdução do seu evangelho, do evangelho de Mateus. Vem direto para a introdução dele. Agora, se você não entender alguma coisa, provavelmente é porque está faltando o conteúdo que você pulou. Então, toda a Bíblia de estudo vai ter mapa, vai ter uma introdução à carta que você vai ler, tá bom? Muito importante você ler isso, porque vai te dar contexto, circunstância, propósito, vai te dar a data, né, aproximada de quando isso foi escrito, vai te dar o gênero, importantíssimo para se poder interpretar as coisas, e sempre te dá um esboço. Leu a introdução ao livro da Bíblia, no caso aqui a Mateus, vem o texto bíblico. Chegamos no texto bíblico. Obviamente, o que você vai fazer? Você vai ler você vai ler a primeira perícope, ou seja, até onde tem uma divisão. Ó, perceba que aqui vem uma divisão. Nem sempre essa divisão ela é acertada, mas ela nos ajuda. Tá? Como assim, Bíblia, essa divisão não é acertada? Às vezes, eles colocam o subtítulo num lugar que não deveria, porque esse subtítulo aqui não está no original. Isso aqui foram copistas ou até mesmo pessoas que organizaram os manuscritos que acharam por bem colocar um subtítulo aqui, tá? Mas enfim, para você que está começando, seguir por esses subtítulos que tá tudo certo. Então você lê o texto bíblico, tá bom? E depois você tem aqui as notas, como você pode ver aqui na Bíblia Thomas Nelson. Essas notas te ajudam a interpretar o texto bíblico. E eu tô com a unha suja de graxa de moto. Olha só, que delícia para fazer o vídeo, hein? Parabéns, Rodrigo. Isso aí. Então essas notas aqui, elas vão te ajudar a entender o texto, elas vão te dar outras referências para você poder procurar e tal. Então isso aqui é um bom recurso para te auxiliar a entender o texto bíblico. Obviamente que pelo espaço, ele tem as suas limitações, mas para você que está começando, já é uma ótima iniciação ao texto bíblico. Presta atenção, gente, aqui ó, nessas referências tem aqui do lado do texto bíblico, tá? Essas referências aqui são referências cruzadas, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, quer ver? Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, letra K. Então, onde tem o K aqui, ó? O K tá em 1 Crônicas 3:17. Lá vai estar sobre Salatiel, entendeu? Então, isso aqui são essas letrinhas pequenas aqui, K, L, enfim, elas vão te jogar para cá, para essas referências cruzadas. Isso tudo te ajuda a entender as referências cruzadas das escrituras. Então é isso, você vai lendo o texto bíblico e lendo os comentários. Tem os mapas também que te ajudam aqui a se localizar e tal. Então é assim que você vai usar a sua Bíblia de estudo, lendo o texto bíblico, lendo o comentário. Uma coisa importante aqui, volta para mim, Rafa. Gente, procure ler uma história completa, um trecho completo. Sabe, não fica lendo 2, 3 versículos e larga. Não, se comprometa a entender. Jesus está contando uma história, vai até o final dessa história. Jesus está dialogando com alguém, vai até o final desse diálogo, entendeu? E aí leia o contexto e tal. Tudo isso para você ter uma compreensão melhor, tá? Do que Deus está falando por meio da sua palavra. Então, Bíblia de estudo aqui, ó, voltando a Bíblia para a tela, Rafa, tá? Ela é isso, ela vai ter várias passagens, ela vai ter quadros, mapas, ela vai te ajudar nesse sentido. Então, para você perceber aqui, ó, todos os livros da Bíblia, eles vão ter uma introdução. Por exemplo, eu já estou aqui no Evangelho de Marcos, o Marcos vai ter a sua própria introdução. Ou ele já teve lá no começo e eu não me dei conta. Não, vai ter introdução a Marcos. Entendeu? Então todo o evangelho, toda a carta vai ter a sua própria introdução, a sua própria localização. Isso é bom demais. Inclusive você vai ter introdução às cartas e o Apocalipse, entendendo o gênero literário que é próprio, né? O evangelho é um gênero literário, as cartas e o Apocalipse são outros. Então você vai ter uma introdução aqui que vai te ajudar. Resumo das cartas e tal, vai te localizar. Muito legal isso aqui, gente, com data, com temas e tal.
Ó, e aí vem Romanos, escrito pelo Douglas Moo, se eu não me engano, ele é o comentarista de Romanos, tá? Então você vai ter o quê? Uma introdução a Romanos e tal. Tudo isso aqui, gente, é aquele lance. Te ajudar a se localizar, a te ajudar a entender o contexto do texto bíblico, e isso é fundamental. Bem, isso tem no Novo Testamento, isso tem no Antigo Testamento, e a Thomas Nelson Brasil, que lançou essa Bíblia aqui, ela tem ainda mais de 28 artigos lá no final da sua Bíblia, tá bom? Que te ajudam a entender temas bíblicos, ou seja, te ajuda a entender a teologia bíblica. Ó, lá no final, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson tem artigos bíblicos teológicos. São 28 artigos, se não me falha a memória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... tem 28 artigos aqui, escrito por Carson, Tim Keller, tanta gente legal aqui. O Timothy Keller, Douglas Moo, o Sam Storms, o T.D. Alexander, o Thomas Wood, a Dana Harris. Mas enfim, tá? Uma galera muito legal, e o Kevin DeYoung, né? Então assim, tem gente muito bacana escrevendo aqui. Galera, esses temas aqui, eles são temas, são artigos. Então ele vai te ajudar a entender temas bíblico-teológicos, tá? Então Tim Keller explicando sobre a história da Bíblia, como o evangelho sobre Jesus é central. O Carson falando sobre Bíblia e teologia, muito legal esse texto aqui dele, tá? Uma visão bíblico-teológica da Bíblia, cara, que doido isso, tá? Uma visão bíblico-teológica da Bíblia. O Carson também escreve, tá? Tem muita coisa legal, gente. A Glória de Deus, o James Hamilton Jr., o Henry Blocher só escreve sobre a criação, tá? Sobre o pecado, Kevin DeYoung, o Paul Williams escreve sobre a aliança, o T.D. Alexander sobre a lei. Então, vários temas teológicos sendo explorados aqui nesses artigos, tá? A Thomas Nelson Brasil, a Bíblia de Estudo, também conta com uma concordância, né, tendo como base a NVI, que vai te dar uma palavra, e onde essa palavra, por exemplo, aqui tem engano, né? Onde tem engano no Novo Testamento e tal, onde tem engano na Bíblia, tá? Então, o Espírito de Deus. Então, essa concordância também te ajuda a localizar temas na Bíblia. Eu quero fazer vou pregar sobre o Espírito de Deus. Então, essa concordância aqui, ela pode te ajudar também nesse rolê. Claro que hoje em dia, com a internet, isso ficou um pouco mais obsoleto, mas ainda assim, né, se você está sem acesso, ela te ajuda aqui. Isso é muito legal. Tá bom, gente? São esses recursos que a Bíblia de Estudo Thomas Nelson possui, tá? Índice de mapas e tal, enfim, mapas são muito legais, principalmente o do André Heinck, que vai sair em abril. Então a parte final aqui é concordância, bem grande até a concordância da Bíblia, tá? Isso aqui é muito legal e pode te ajudar mesmo. Beleza, gente? É isso então, Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Inclusive, gente, olha só a qualidade da Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Vocês estão preparados? Ó, olha aqui. Rafa, deixa as duas câmeras na tela lado a lado agora, Rafa. Ó, tô pegando aqui a Bíblia, ó. Vou pegar por uma página. Você tá vendo isso aqui, ó? Por uma página. Vou pegar aqui, ó. Olha a qualidade e a resistência dessa Bíblia. Olha aí. Tcharam! Sim, meus amigos, uma Bíblia dessa, eu tô segurando só por uma página e ela aguenta o tranco. Isso aqui é a qualidade de Thomas Nelson, tá, gente? É a qualidade de Thomas Nelson. É uma baita Bíblia de estudo, como você pode ver aqui, com esse couro PU aqui. É uma Bíblia para sempre, tá? É uma Bíblia para você usar sempre aí, tá bom? Deus abençoe. Quer comprar essa Bíblia? Tem um link meu aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Até o próximo. Se Ele quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.